Quando começamos essa temporada, eu disse que estávamos prestes a abrir uma das cartas mais dolorosas já escritas. Uma carta que nunca chegou ao seu destino. Durante 10 episódios, caminhamos pelas palavras de Franz Kafka, mas no fundo, não estávamos apenas lendo uma carta. Estávamos assistindo um filho tentando fazer pela última vez aquilo que nunca conseguiu fazer olhando nos olhos do próprio pai. Ser compreendido. E talvez seja por isso que essa carta continua viva mais de 100 anos depois, porque ela nunca falou apenas sobre Kafka. Ela fala sobre silêncio, sobre culpa, sobre expectativas, sobre tudo aquilo que um filho guarda quando já não encontra espaço para dizer em voz alta. No fim, Hermann Kafka nunca leu essa carta, mas milhões de pessoas leram. E talvez esse seja o maior paradoxo da literatura. Uma carta que falhou em alcançar um único homem, mas conseguiu alcançar o mundo inteiro. E se em algum momento dessa jornada você encontrou um pouco de si nas palavras de Kafka, talvez essa carta também tenha sido escrita para você. E não hesitou um só instante em me dizer isso exatamente daquela maneira. A vergonha que assim me causou não era nada em comparação com a vergonha que, na sua opinião, eu iria infligir ao seu nome com esse casamento. Ora, você pode me responder muitas coisas, e já o fez, a respeito das minhas tentativas de casamento. Não seria possível ter muito respeito pela minha decisão, já que 2 vezes desfiz e 2 vezes assumi o noivado com Felice Bauer. E já me arrastei inutilmente a Berlim, você e minha mãe para o noivado e coisas desse gênero. É tudo verdade. Mas como se chegou a isso? A ideia básica das 2 tentativas de casamento era inteiramente correta. Estabelecer um lar, ficar independente. Uma ideia que certamente lhe é simpática, só que na realidade ela não se realiza à maneira do jogo infantil em que um segura a mão do outro, inclusive apertando-a e grita: "Vá embora, vá embora", porque você não foi embora. O que nesse caso se complicou porque "vá embora" sempre foi dito com sinceridade, uma vez que desde sempre, sem o saber, apenas pela força do seu temperamento, você me retinha, ou melhor, me subjugava. As 2 moças foram de fato escolhidas por casualidade, mas extremamente bem escolhidas. Mas um indício da sua compreensão totalmente equivocada é o fato de que você possa crer que eu, o medroso, o hesitante, o desconfiado, me decida de um golpe por um casamento, fascinado talvez por uma blusa. Pelo contrário, ambos os casamentos teriam se tornado casamentos dirigidos pela razão, na medida em que toda a força do meu raciocínio foi dia e noite empregada nesse plano. A primeira vez durante anos, a segunda vez durante meses. Nenhuma das moças me decepcionou. Só eu as decepcionei. Meu juízo sobre elas é exatamente o mesmo do tempo em que queria desposá-las. Não é que na segunda tentativa de casamento tenham desconsiderado as experiências da primeira, ou seja, que tenham sido leviano. Os 2 casos eram completamente diferentes um do outro. Justamente as experiências anteriores podiam ter me dado esperança no segundo caso, que tinha perspectivas mais ricas. Não quero aqui entrar em detalhes. Por que então não me casei? Havia obstáculos específicos, como em toda parte, mas a vida consiste exatamente em aceitar tais obstáculos. O obstáculo essencial, porém, infelizmente autônomo em relação ao caso individual, era que, do ponto de vista espiritual, sou manifestantemente incapaz de me casar. Isso se expressa no fato de que, a partir do momento em que decido me casar, não consigo dormir. A cabeça arde dia e noite. Isso já não é vida. Fico oscilando desesperado de um lado para o outro. Não só propriamente as preocupações que provocam isso. Na verdade, correm juntas inúmeras preocupações. De acordo com a minha melancolia, meticulosidade, mas não só elas o decisivo. De fato, elas levam o cabo como os vermes, o trabalho no cadáver. O que me atinge de modo decisivo é uma outra coisa. É a pressão generalizada do medo, da fraqueza, do autodesprezo.
Quero tentar explicá-lo melhor. Na tentativa de casamento, conflui nas minhas relações com você. Duas coisas aparentemente opostas, tão fortes como em nenhuma outra parte. O casamento é certamente a garantia da nítida autolibertação e independência. Eu teria uma família, o máximo que, na minha opinião, se pode alcançar, ou seja, também o máximo que você alcançou. Eu seria igual a você. A velha e eternamente nova vergonha seria apenas uma história. Com certeza seria fabuloso, mas é justamente aí que está o problema. É algo expressivo. Não se pode conseguir tanto assim. É como se alguém estivesse aprisionado e tivesse não só a intenção de fugir, o que talvez fosse realizável, mas também é, na verdade, ao mesmo tempo, a de transformar o uso próprio, a prisão no castelo de prazeres. Contudo, se ele foge, não pode fazer essa transformação, e se a faz, não pode fugir. Se eu quiser me tornar independente, na relação especial de infelicidade em que me encontro com você, preciso fazer alguma coisa que não tenha a menor ligação possível com a sua pessoa. O casamento é, sem dúvida, o que há de maior e confere a autonomia mais honrosa, mas também está, ao mesmo tempo, na mais estreita vinculação com você. Por esse motivo, querer sair daí tem algo de delirante, e qualquer tentativa é quase punida com a loucura. É justamente essa relação estreita em que parte também me atrai para o casamento. A igualdade que então surgiria entre nós. E que você poderia compreender como nenhuma outra, eu a imagino tão bela, porque então seria um filho livre, grato, sem culpa, sincero. E você é um pai sem angústia, não despótico, compreensivo, satisfeito. Para chegar a esse objetivo, no entanto, tudo o que aconteceu teria de ser desfeito, isto é, nós mesmos teríamos de ser apagados. Assim como somos, porém, o casamento me está vedado pelo fato de que ele é precisamente o seu domínio mais próprio. Às vezes, imagino um mapa mundi aberto e você estendido transversalmente sobre ele. Para mim, então, é como se entrasse em consideração apenas as regiões que você não cobre ou que não estão ao seu alcance. De acordo com a imagem que tenho do seu tamanho, essas regiões não são muitas nem muito consoladoras e o casamento não está entre elas. Esta comparação prova que não quero de modo algum dizer que eu, com o seu exemplo, você me expulsou do casamento mais ou menos do mesmo modo e que me afugentou da loja. Pelo contrário, o despeito de qualquer remota semelhança. Para mim, o casamento de vocês era, em muitos aspectos, um modelo. Na fidelidade, na ajuda mútua, no número de filhos, e mesmo depois, quando os filhos ficaram grandes e perturbaram cada vez mais a paz, o casamento como tal permaneceu incólume. Talvez tenha sido exatamente nesse exemplo que também se formou o meu autoconceito de casamento. O fato de que o anseio por ele foi impotente, certamente tinha outros motivos. Eles estavam radicados na sua relação com os filhos, que na verdade é o tema de toda esta carta. Existe opinião segundo a qual o medo ao casamento às vezes deriva do temor de que os filhos mais tarde farão a pessoa pagar pelos pecados que cometeu contra os próprios pais. Creio que no meu caso isso não tem maior significado, pois a minha consciência de culpa, na verdade, provém de você e também está demasiadamente impregnada da própria singularidade. Com certeza faz parte da sua torturante natureza e uma repetição é inimaginável. Devo, contudo, dizer que um filho assim, mudo, apático, seco, arruinado, seria insuportável para mim, se não houvesse nenhuma outra possibilidade. Eu, sem dúvida, fugiria dele, emigraria, como você queria dizer, por causa do meu casamento. Portanto, a minha incapacidade para casar também pode estar influenciada por isso. Mas muito importante é o receio por mim mesmo. Ele deve ser entendido assim. Já insinuei que na minha atividade literária e naquilo que se relaciona com ela, efetuei pequenas tentativas de independência e evasão como um resultado quase nulo. Muita coisa me confirma que dificilmente eles terão continuidade. Apesar disso, é meu dever, ou antes,
minha vida consiste em velar por elas, em não deixar que se aproxime perigo algum que eu possa repelir. Com efeito, nem mesmo a possibilidade desse perigo. O casamento é a possibilidade desse perigo, muito embora seja também a possibilidade do maior progresso. A mim, porém, basta a circunstância de que ele é a possibilidade de um perigo. O que então eu faria se de fato fosse um perigo? Como poderia continuar a viver dentro do casamento com um sentimento talvez indemonstrável, mas de qualquer modo irretorquível desse perigo? Diante disso, posso em verdade oscilar, mas a saída final é certa. Preciso renunciar. A comparação do pássaro na mão e os outros dois voando só se aplica aqui muito remotamente. Na mão eu não tenho nada. Todos os pássaros estão voando e, no entanto, eu preciso. Assim o determina as condições da luta e a miséria da vida. Escolheram nada. Também na escolha da profissão tive de fazer uma opção semelhante. No entanto, o obstáculo mais importante ao casamento é a convicção já inextirpável de que tudo que é necessário ao sustento da família ou mesmo à sua direção é aquilo que reconheci em você. Na verdade, tudo junto, o bom e o mal, tal como isso está organicamente unificado em você, ou seja, força e o desdém pelo outro, saúde e uma certa falha de medida, dom oratório e a insuficiência, autoconfiança e a insatisfação com todos, superioridade diante o mundo e tirania, conhecimento dos homens e desconfiança em relação à maioria. Depois, virtudes sem qualquer desvantagem, como operosidade, perseverança, presença de espírito, esperança, intrepidez. De tudo isso, eu não tinha comparativamente quase nada, ou só muito pouco, e no entanto, como queria me atrever a casar, vendo que mesmo você precisava trabalhar duramente no casamento e diante dos filhos, até fracassava? Como é natural, não me colocava explicitamente essa pergunta, nem a respondia de maneira explícita, quase caso ao contrário, o modo usual de pensar teria se apoderado da questão e me mostrado outros homens distintos de você. Para citar um que está próximo e muito diferente, tio Richard, que se casaram e pelo menos não se arruinaram com isso, o que já é muito e teria me bastado fartamente. Mas não coloquei essa questão, e sim a vivi desde a infância. De início, certamente, não testei a mim mesmo diante do casamento, mas de qualquer insignificância e diante de qualquer insignificância você me convencia pelo exemplo e pela educação, tal como tentei descrevê-la, da minha incapacidade, o que era válido e qualquer insignificância lhe dava razão. Tinha, é claro, de ser monstruosamente válido diante de uma coisa mais importante, ou seja, diante do casamento. Até as minhas tentativas de casamento, cresci mais ou menos como um homem de negócio, que o de fato via dia a dia com preocupações e maus pressentimentos, mas sem uma contabilidade precisa. Tudo é registrado, mas nunca submetido a um balanço. Chega, porém, um momento em que o balanço é forçoso, ou seja, a tentativa de casamento. E no que diz respeito às grandes somas com que é preciso contar, é como se aqui nunca tivesse existido um mínimo ganho e tudo fosse tão somente uma grande dívida. Agora case, sem ficar louco. Assim, termina a minha vida até agora com você. Ela carrega consigo essas perspectivas para o futuro. Caso abarcasse com o olhar minha fundamentação do medo que tenho de você, então você poderia responder: você afirma que eu se implico a meu favor quando explico minha relação com você apenas através da sua culpa, mas acredito que, apesar do esforço aparente, você a torna, se não mais difícil, pelo menos bem mais em conta naquilo que lhe diz respeito. Em primeiro lugar, rejeita qualquer culpa e responsabilidade da sua parte, e nisso, portanto, o nosso comportamento é o mesmo. Ao passo que atribuo toda a culpa a você, com a franqueza que está nos meus propósitos. A sua vontade é ser super sensato e super afetuoso, absolvendo-me também de qualquer culpa. Naturalmente, só na aparência você consegue essa última absolvição.
Mais que isso, você também não quer. E o resultado é que nas entrelinhas, e a despeito de todos os discursos sobre o modo de ser, natureza, oposição e desamparo, fui eu o agressor, enquanto tudo que você fez foi apenas autodefesa. Portanto, agora você já teria conseguido bastante com sua insinceridade, pois provou 3 coisas. Primeiro, que você é inocente. Segundo, que eu sou culpado. E terceiro, que por pura grandiosidade você está disposto não só a perdoar, como também, o que é mais ou menos o mesmo, a demonstrar e crer pessoalmente que eu, seja como for contra a verdade, também sou inocente. Isso poderia por hora lhe bastar, mas ainda não basta. De fato, você pôs na cabeça que quer viver inteiramente às minhas custas. Admito que lutamos um contra o outro, mas há 2 tipos de luta: o combate cavalheiresco, onde se medem as forças de contendores independentes e cada qual responde por si, perde por si e ganha por si, e a luta do inseto danino, que não só pica, mas também suga simultaneamente o sangue para conservar a vida. Este é o verdadeiro soldado profissional e você é isso. Está inadaptado para a vida, para poder se instalar confortavelmente nela. Deixo preocupado e sem autorrecriminações, você demonstra que lhe tirei toda a capacidade para a vida e a enfiei no seu bolso. Que importa agora que você seja incapaz para ela? A responsabilidade é minha. Mas você se espreguiça tranquilamente e se faz arrastar física e espiritualmente por mim. Um exemplo? Quando há pouco você queria se casar. Não queria que eu ajudasse a não se casar na medida que você, por causa da vergonha que a ligação infligiria ao meu nome, eu o proibia desse casamento. Ora, isso não me ocorreu de maneira alguma. E eu, em primeiro lugar, tanto aqui como noutra parte, nunca quis ser um obstáculo à sua felicidade. E, em segundo, não quero jamais ouvir de um filho meu uma censura dessa natureza. Será que a autossuperação com o qual ele abri caminho ao casamento ajudou alguma coisa? Absolutamente nada. Minha aversão ao seu casamento não teria sido um estímulo para você se casar com a moça, pois a tentativa de evasão, conforme você se expressa, teria assim se tornado sem dúvida completa. E a minha permissão para o casamento não teria evitado suas recriminações, pois você certamente demonstra que de qualquer modo sou culpado por não se casar. No fundo, porém, aqui em toda parte, você não me provou nada, a não ser que todas as minhas recriminações eram justificadas, o que faltou entre elas uma especialmente legítima. Ou seja, a recriminação da insinceridade, da bajulação, do parasitismo. Se não me equivoco muito, você ainda está parasitando em mim com esta carta. A isso respondo que, em primeiro lugar, toda essa objeção, que pode em parte também se voltar contra você, não vem de você, mas de mim. Nem mesmo sua confiança dos outros é tão grande quanto a minha autodesconfiança para a qual me educou. Não nego a objeção, uma certa legitimidade que, além do mais, contribui com algo novo para a caracterização do nosso relacionamento. É claro que, na realidade, as coisas não se encaixam tão bem como as provas contidas na minha carta, pois a vida é mais que um jogo de paciência, mas com a correção que resulta essa réplica, que não posso, nem quero estender aos detalhes. Alcançou-se, ao meu ver, alguma coisa tão próxima de verdade que pôde nos tranquilizar um pouco e tornar a vida e a morte mais leve para ambos. Franz Kafka. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Feche essa carta, mas não feche as perguntas que ela deixou, porque algumas cartas nunca são enviadas, justamente para continuarem sendo lidas. Até a próxima carta. Beijo!